existir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, Lu e Sodré. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a palavra do Deus vivo para vocês. Amém. Que presente. Coisa boa. Que legal. Mais alguém tem um presente para eles hoje? Um de cada vez, não vem? Vou falar um bem facinho, lá no prezinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Precioso. Eu acho que esse é um presente especial. Deus abençoe. Amém. Coisa boa. Mais alguém? Eu vou dizer um texto que normalmente eu coloco na Bíblia dos casaizinhos, quando a Bíblia branca que a gente dá à igreja de presente, eu coloco na dedicatória esse texto de Provérbios 24, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. E pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então tudo que a gente tem em casa é muito bom, muito bonito, mas o que vai ficar para sempre são as coisas que a gente guarda no coração, as coisas espirituais. E a nossa casa pode ser cheia do que é precioso e agradável, sem ser coisas materiais, né? Amor, paz, alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus continue abençoando vocês. Amém. Que coisa boa. Amém. Amém. Encher a casa disso. É. Vamos lá. Mais alguém queria dar um presente para eles? Vou falar um clichê que fica em 1 Coríntios 13, que fala do amor. É um versículo que eu guardei para mim, assim, na questão de esperar, só que eu creio que eles já chegaram a esse ponto há 25 anos atrás, que foi, porém, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Então eu creio que vocês conseguiram um com o outro chegar nesse ponto, que é de unir-se uma só carne, né? E se tornar um durante 25 anos. Então, se torna exemplo para todo mundo aqui. E é isso. Porém, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Coríntios 13. Legal. Então, presente. Mais alguém tem um presente para eles? Sou eu. Estou aqui me batendo para achar o que... O furo da pessoa, né? Estou me batendo para achar o que o senhor falou. Mas ele lembra que teve um casamento. É o lado positivo. Ele ainda lembra que casado. Da história. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ele não caiu porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. A palavra que eu tenho para vocês é: eu sei que o casamento de vocês é firmado na rocha. Eu participei de uma boa parte disso e vocês participaram da nossa vida. Em várias células revendo o passado. Então, a palavra é que vocês continuem assim, sempre firmados na rocha e com que eu sei que todas as promessas de Deus se concretizará na vida de vocês. Amém. Amém. Muito boa. Temos mais um presente. Opa, mais um presente? Veio o próprio presente. O próprio presente. O amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não ensoberbece, o amor não se porta inconvenientemente,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se importa com injustiça, mas se fortalece com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Você quer falar alguma coisa? Estou muito feliz por tudo, por vocês terem feito isso para os meus pais. Eu realmente sinto muito orgulho deles e quando eu falo que o amor deles, eu deixei isso no dia que eles completaram as bodas, que o amor deles é uma inspiração, é que realmente é uma inspiração. Eu olho para eles e é o que como eu quero ser, é a forma que eu também quero ter uma família assim, quero que eu e meu marido seja da mesma forma, assim, que é tão verdadeiro, assim, tão bom. Legal, obrigado. Que presente, hein? Uau, presente lindo. Eu também quero dar um presente, porque na verdade quem está recebendo sou eu. Porque eu como mãe acompanho a vida deles, foi sempre com amor. É um exemplo para todos nós. Então, um presente, quem está recebendo sou eu. Que bom. Amém. Coisa boa. Graças a Deus. Eu queria agradecer, né, os anfitriões desse grande presente que deram para a Lu, para o Sodré, e agradecer primeiramente a Deus e dizer muito obrigado, meu Deus, pelo filho que me deste, pela filha que me deste, pelas minhas netas lindas que estão aqui e por tanta gente bonita que está sentada, né? E que Deus seja glorificado nessa data, com tanta oração e com tantas bênçãos que estamos recebendo aqui, todos nós junto com o Sodré e com a Lu. Obrigada, meu Deus. Amém, amém. Coisa boa. Gostoso, né? Eu estava pensando em que presente que eu podia trazer para vocês. Deus colocou no meu coração um dos textos prediletos, um daqueles que falam para o coração da gente, e eu queria compartilhar com vocês. Está em Efésios 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo diz: há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quando eu penso em alguém que completa 25 anos de casado, na nossa sociedade, em que existe uma articulação tremenda da mídia, uma articulação tremenda dos chamados intelectuais contra a família, contra o casamento, nós somos pessoas que estão indo na contracultura, porque nós acreditamos em algo que muita gente diz que já acabou. Nós descobrimos a mina de ouro que Deus planejou, que é a família, que é o casamento, é projeto de Deus. 25 anos atrás, vocês não podiam imaginar que iam ter 2 filhas como elas, né? E não podiam imaginar que vocês teriam vivido tudo que vocês viveram. E é interessante porque nessa caminhada de 25 anos, como Deus protegeu vocês, como Deus assistiu vocês, quantas situações em que a mão de Deus esteve abençoando, cuidando, dando livramento, não é mesmo? Aí vem um momento em que vocês têm uma experiência com Cristo que faz vocês perceberem Deus de uma forma ainda mais íntima, uma forma mais clara, mais próxima. E isso
Isso ajuda vocês a perceberem como Deus é mais presente, não é mesmo? E esse processo de vida, de crescimento, é uma surpresa permanente com Deus. E o presente que eu queria deixar com vocês é esse texto que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que vocês têm pedido a Deus? O que vocês pensam que seria bom para a família de vocês? Que seria bom para o casamento de vocês? Esse é um bom momento de colocar isso diante de Deus. E dizer: sabe, Deus, nesse momento de 25 anos, seria tão bom se essa graça chegasse para o nosso lar. Olha, Deus, eu tenho esse sonho com relação às minhas filhas. Eu queria colocar isso. Tem horas que eu penso até que é impossível, mas sabe, o Senhor faz infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Deus não conhece impossíveis. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E nesse momento em que vocês fecham um ciclo de 25 anos, que vocês estão começando mais um ano de vida conjugal, que seja um tempo de ação de graças, um tempo de começo de um momento novo, olhando para frente com expectativas novas, dizendo: Deus, e daí? Quando chegar aos 30 anos, aos 35, aos 50, eu tive o privilégio ano passado de celebrar 70 anos de casamento de tios meus. Ele com 92 anos e ela com 90. 70 anos de vida conjugal, lúcidos, inteiros. Eles são conhecidos na praia onde eles vão, eles têm uma casa de praia, eles são conhecidos como os velhinhos que andam de mãos dadas. 70 anos de vida conjugal. Que vocês possam curtir cada ano que Deus der para vocês. E que seja com essa expectativa que o Deus do impossível, a quem nós servimos, que descobrimos que nos ama e que aprendemos a amar, que Ele possa usar nossas vidas e nos surpreender com essas bênçãos que nós estamos pedindo, imaginando e dizendo: Deus, é porque nós queremos servir melhor ao Senhor. Por isso que nós estamos sonhando. Como é que vocês vão viver os próximos 10 anos, 15 anos de vida conjugal? O que Deus vai fazer na família de vocês quando aquelas duas forem embora, casadas e bem casadas? Amém. Vocês com o ninho vazio, como é que vocês vão viver esse tempo? Sabe, sonhar esse sonho de Deus para vocês. E esse seja um tempo em que vocês comecem a conversar sobre isso. E dizer: Deus, o Senhor que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Aos pés do Senhor que nós colocamos na nossa vida conjugal, aos pés do Senhor que nós colocamos nas nossas vidas. Quem sabe você está aqui hoje e tudo isso que eu estou falando para ele, você está dizendo: a carapuça serve. A carapuça serve para mim, eu estou precisando me aproximar de Deus com essa expectativa do Deus do impossível. Eu estou precisando me aproximar de Deus pensando que Deus pode me surpreender, fazendo infinitamente mais do que eu penso ou peço. Porque quando a gente chega perto de Deus, a gente descobre que o nosso Deus é um Deus que nos ama e que tem alegria em nos abençoar. Porque Ele é Pai, é o Pai perfeito que todos nós sempre sonhamos ter. Ele se alegra em abençoar. Basta nós buscarmos para sermos surpreendidos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse casal. Vamos fazer isso? Eu queria convidar vocês para virem aqui. A gente vai fazer um círculo. Eu posso colocar aquelas filhas no meio também com vocês? Chega aqui o fruto desses 25 anos. Vem aqui no centro. Tem vocês dois aqui. As duas aqui no centro com vocês. Olha lá. Cheguem perto, gente. Vem cá. Cheguem perto aqui. As mães fiquem perto. Isso. Nós vamos ter um tempo de oração. Chegue mais perto. Isso. Chegue mais perto. Eu vou chegar mais longe. Dê uma olhadinha em volta aqui. Olha um pouquinho para fora aqui. Isso aqui é povo de Deus. Essa é a ideia de igreja que quando Jesus criou. Não era uma CNPJ, não era instituição, não era um rito religioso.
fala de igreja, ele fala disso. Gente, cara diferente, até o japonês. Um tem cabelo branco, outro não tem cabelo. É gente, um é gordo, outro é magro. É gente. Tem alemão. Mas tudo bonito. Tudo, só gente bonita. Mas essas pessoas, elas são focadas no mesmo objetivo. Elas amam a Deus e querem servir a Deus. Isso é igreja. Então eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento. Essa igreja está ao meu redor. E é assim que eu vou caminhar e construir minha vida e meu futuro. Tá certo? Vamos orar? Estenda a sua mão na direção deles. Deus amado, o nosso coração está cheio de alegria. Nós te louvamos mesmo. Pelo Sodré, pela Lu, pelas suas filhas. Deus, como é bom vê-los aqui no nosso meio, como é bom poder celebrar essa data tão especial com eles. Que privilégio, Deus, fazermos parte da história da vida deles e eles fazerem parte da história das nossas vidas, Deus. Que privilégio conhecê-los, ver suas filhas crescendo, ver o Senhor falando com eles. Deus, como é bom nós sermos igreja, como é bom sermos família do Senhor. É nesse momento, como irmãos em Cristo, que nós nos unimos ao redor deles e reconhecemos que o Senhor os tem abençoado até aqui. E o que nós te pedimos, Deus, é que eles sejam surpreendidos nos próximos dias, nos próximos meses, próximos anos, com a manifestação do infinitamente mais do que eles pedirem e pensarem. Eles sejam surpreendidos pelo agir do Senhor nas suas vidas, na sua família, na vida profissional, no relacionamento, Senhor, familiar, nos relacionamentos que eles têm. Ó Deus, que eles percebam nos detalhes a mão do Senhor agindo. Eles percebam o cuidado do Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ao amá-los, eles percebam o quanto são amados pelo Senhor. Ó Deus, nós estendemos nossas mãos na direção deles. E com esse gesto nós estamos dizendo, Deus, estenda a sua mão de misericórdia, de bondade, de amor e abençoa essa família. Abençoa o casamento do Sodré e da Luz, Senhor. Sim, Jesus. Que esse relacionamento conjugal seja fortalecido, firmado na rocha. E que eles vejam como viver tudo aquilo que o Senhor planejou para eles como casal. Amém. Nós rogamos isso no nome de Jesus. Amém. O noivo pode beijar a noiva. O Gerson deu uma deitada lá. Caprichei. Eu vou pedir só um minutinho, que a Fer também tem uma palavra para os pais. Vai lá, Fer. A palavra é assim ou não? Não responda, Fer. Ela fez um discurso de improviso. Não, ela pensou no carro. Ai, eu vou até falar que eu nem escrevi porque não dá pra competir com a Fernanda. Ela fez e me mandou. Daí eu falei, tá, fala só você pela resenha. Mas Eu também vi. Eliana. Bom, mãe, pai, não há sentimento que estresse o que sinto em saber que sou fruto dessa história e dessa decisão que um dia tomaram. Com as diferenças que com o tempo acabaram virando meras semelhanças. Mãe, pra começar, você é doce como o mel. Deus é muito gentil comigo e com minha irmã. Você é linda por dentro e por fora. Sua beleza externa só reflete tudo aquilo que é por dentro. É forte, consegue deixar todos os dias a nossa casa em pé. Mesmo cansada, você nunca se rende. E todos os minutos do seu dia está pensando no nosso melhor. Cuidando da nossa família, enfrentando as suas dores, vivendo intensamente, sendo feliz, sorrindo aos estranhos, amando ao próximo e desejando o bem de toda a humanidade. Com você, mãe, aprendi que tudo na vida depende da relevância que damos aos fatos. Por isso, a gente aprendeu que só devemos colocar intensidade
no que é bom para nós. Pai, para quem não te conhece, nos primeiros minutos você parece ser um mistério, mas em questão de poucos segundos já fica fácil te decifrar. Você tem uma enorme autenticidade e um jeito exclusivo seu. É um grande homem e tenho certeza que é um servo de Deus. Atrás de um Sodré sério e concentrado, sempre há também um Sodré que nos faz rir até mesmo das situações mais difíceis que temos que enfrentar. Você pode até parecer um pouco durão em algumas vezes, mas sei o quanto é sensível e o quanto seu coração sempre está aberto para adotar mais alguém. Você faz o seu melhor para cuidar da gente e nos poupar de qualquer problema. Imagino que não seja muito fácil conviver com tanta mulher todos os dias e que às vezes te deixamos loucos. Por exemplo, quando acaba o gás e a gente fica gritando que está frio, quando o esmalte cai no banco do carro, quando secamos o cabelo na hora de dormir. Mas, em todas as situações, se estamos errados ou não, você sempre dá um jeito de nos entender. Saiba que é a nossa segurança e nosso porto seguro. Saiba que é a nossa segurança e nossa verdadeira proteção. O nosso ombro nas horas de medo ou quando surge um enorme pesadelo. E agora, pensando assim, vocês realmente se encaixaram e em Deus se tornaram uma só pessoa. Muito obrigada por nos ensinarem tudo aquilo que realmente precisávamos saber. Trabalhar sempre com a verdade, viver em verdade. Enfrentar as situações, não ter medo, respeitar as pessoas, amar a quem não merece, perdoar mesmo que não nos peçam perdão. Obrigada por representarem Jesus a nossa família e a nossa casa. Obrigada por nos mostrar a essência que existe entre vocês. E agora meu texto acaba assim, mas coloco reticências. Não cabe mais a mim escrever nenhuma palavra, porque daqui pra frente quem vai escrever é alguém muito maior que eu, nosso Senhor Deus. Oh, nossa, que lindo!